Olá, tudo bem? Eu sou a doutora Luciana Santiago. Bem-vindo a mais um episódio do nosso podcast de Bem com a Pele. E hoje a gente vai tirar uma dúvida. Será que realmente acabou a era dos preenchimentos faciais? Vamos lá. Saiu uma notícia a respeito do cansaço em relação aos preenchimentos. Lançaram um termo que se chama filler fatigue. É como se fosse um exagero, né? A gente está cansado de ver aqueles rostos extremamente inflados, seja na rua, seja nas mídias, enfim. E aí, muitas vezes, os pacientes chegam aqui na clínica com muito receio. Eu acho que esse papo até às vezes é cansativo, porque todo dermato fala sobre isso, né? As pessoas têm muito medo de fazer procedimento, e principalmente relacionado a preenchimento e dentro de preenchimento, principalmente o preenchimento labial, que é o que a gente vê aí. E aí criou-se aquela tendência inicial, né, que as pessoas estavam com aquela vontade de preenchimento, então a gente via muitas celebridades na mídia abusando do preenchimento, com bocão, com malar super marcado, que é a região da maçã do rosto, contorno praticamente cortado na régua. E isso foi se alastrando e chegou no momento em que, inclusive, essas próprias celebridades começaram a dar passos atrás e desfazer aqueles procedimentos que elas tinham feito. E isso gerou, em grande parte da população, um medo de que o rosto vai ficar daquele jeito quando fizer um procedimento e tudo mais, né? Criou-se um mistério a respeito disso, e é algo que a gente tenta desmistificar todos os dias em consultório, é por isso que todo dermatologista acaba entrando um pouco nesse assunto. Essa semana eu atendi uma paciente, eu até compartilhei no Instagram isso que eu achei muito engraçado. Ela já é minha paciente há muito tempo, a gente já faz vários procedimentos e, como todas as outras, tem um rosto super natural. E ela tava com a filha dela e com as amiguinhas no shopping e tudo mais. E aí comentaram sobre alguma pessoa, assim, ah, fulana tá assim porque ela faz botox. Aí a filha dela, que é criança, não aguentou e falou assim: ah, mas a minha mãe faz botox também. E aí as meninas viraram pra ela: tia, eu não acredito que a senhora faz botox. Eu tô muito decepcionada com você. E ela veio rindo e tudo mais. E nesse dia que ela veio pra fazer preenchimento labial. Eu falei assim: agora você vai sofrer bullying das amigas da sua filha, porque quando elas souberem que você tá fazendo preenchimento além de botox. E a gente super riu. E eu achei muito interessante que as meninas refletem às vezes o que escutam em casa, né? E é comum a população ter esse medo, né? Os maridos ficam em pânico. Ai, meu Deus, a minha esposa vai lá na dermatologista, já vai ficar com a boca assim, vai ficar que nem a fulana, que nem a cicrana. Então, existe até uma certa piada a respeito de tudo isso. E o que a gente sabe, na verdade, é completamente o oposto, né? Existe sim, existe o exagero, existe uma tendência até de uma regressão, né, para voltar para a naturalidade, mas eu acredito muito na naturalidade como estilo de vida, né? Então, naturalidade não é uma tendência. Eu, como dermatologista, e com as pessoas com quem eu aprendi, com quem eu busquei conhecimento em relação a essa área, entendem a cosmiatria como algo que vai entregar o que já é seu de volta, né? Então, se você perdeu colágeno, a gente repõe, se você perdeu volume e definição de lábio, a gente devolve, na medida do possível sempre, de uma maneira muito delicada, e com isso a gente vai mantendo uma beleza de uma maneira muito natural, né? Sem precisar transformar o rosto de uma pessoa em outra. Cada um de nós é único. E quando a gente pensa em esses rostos super inflados que parecem que saíram de uma linha de produção, tiram da gente o que a gente tem de mais valioso, que é a nossa própria identidade, né? Então, por isso que as pessoas estão tão cansadas de ver esses rostos, parece que foram feitos por inteligência artificial, digamos assim, né? São muito bem recortados, enfim, e trazem uma informação de que é algo irreal, que é algo não natural. Sempre que a gente identifica algo como não natural, a gente não consegue achar aquilo bonito. Na grande maioria das vezes, a gente enxerga que tem, por mais perfeito que seja, por mais milimetricamente tenha sido feito, a gente vai encarar aquilo como algo não humano, né? Não natural, como deveria ser. E por isso houve todo esse zum 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 a respeito desse filler fatigue, que é um cansaço em relação aos preenchimentos. E aí, eu acho que a dermatologia ela tem muita relação com a moda, né? E aí eu vou entrar num outro assunto que vai relacionar com esse, vocês vão ver.
Um pouco tempo atrás, a gente viveu uma moda em que a gente via logomarca para todo canto, uma moda mais exagerada, lembrando muito a tendência dos anos 90, né? Então a gente via as pessoas andando na rua toda carregada de grife, enfim. E hoje você já deve ter ouvido falar a respeito do quiet luxury, que é, na verdade, o oposto disso, né? Tudo é cíclico. E aí entra nessa questão do quiet luxury, que hoje a tendência é você ter um estilo mais low profile, você ser reconhecido pela sua tribo nos detalhes. Então, é como se a pessoa que realmente conhece aquilo, digamos, estamos falando de uma marca de luxo muito exclusiva, que não tem nenhuma logo, nada disso, só uma pessoa que compra a mesma marca que você consegue identificar. E aí, dessa maneira, você se torna mais exclusivo, digamos assim. E aí, eu acredito que na dermatologia, quando a gente pensa em naturalidade, a gente pensa também nesses resultados mais quiet, também mais delicados, em que pessoas que também se cuidam conseguem reconhecer outras pessoas que também se cuidam. Por quê? Quando o paciente nunca fez procedimento algum, ele olha uma pessoa na rua super preenchida, ele sabe que aquela pessoa fez procedimento. E ele imagina na cabeça dele que todas as pessoas que fazem preenchimento ou procedimento têm aquele exato perfil. Só que do lado daquela pessoa que tem esse perfil já pré-definido, existem outras que estão circulando e que a gente só consegue identificar como pessoas bonitas, como pessoas bem cuidadas, que fazem diversos procedimentos e que ninguém sabe. Quem sabe? É aquela pessoa que também frequenta o dermatologista com com esse mesmo tipo de abordagem. Então a gente consegue identificar. E aí, quando ando na rua como dermatologista, né? Eu gosto muito de olhar para as pessoas e de ver como que é o movimento do ser humano, enfim. E eu percebo quando é alguém que se cuida de uma maneira natural, leve, sem exagero. E eu olho assim, nossa, como a dermatologista dela trabalhou bem, que resultado bonito. Você vê que a pessoa tá bonita, mas só um olho treinado, um olho que conhece, consegue dizer que algo foi feito. E muitas vezes a gente não consegue pontuar o que foi feito. Eu brinco aqui que eu tenho minha assistente, né, a Ítala, e a gente às vezes pega a foto do antes e depois. Como a gente tem um bocado de paciente, às vezes eu olho e eu vejo que a pessoa, nossa, como ela tá mais bonita, a gente compara assim de 2 anos pra cá, né? Eu gosto muito de às vezes fazer isso, pegar uma foto de 2 anos pra cá, 3 anos pra cá, que são pacientes que já estão comigo há muito tempo. E você imagina, 2, 3 anos a gente tá o quê? Envelhecendo e degradando colágeno. E quando a gente compara, a gente vê que a pessoa tá mais bonita hoje do que antes. E a gente olha essa foto e fala, nossa, como ela tá linda. O que será que ela fez? Aí eu vou ver no prontuário dela quais foram os tratamentos que a gente fez para a gente relembrar, né? Então, porque a gente não consegue apontar uma única coisa. Ah, ela preencheu o lábio, ela preencheu a olheira, ela preencheu o malar e fez o contorno. Não. Ela fez um tratamento global, né? A gente normalmente trata os pilares do envelhecimento para a gente conseguir entregar um resultado que se completa e você não consegue apontar o que de fato foi feito, só que a pessoa está mais bonita. Uma abordagem que eu gosto de fazer muito com os pacientes quando vêm para fazer procedimento uma primeira vez é exatamente sobre esses pilares do envelhecimento, porque isso vai nortear quais são os tratamentos que o paciente vai fazer. Então, muitas vezes o paciente vem a primeira vez na clínica e fica, ai meu Deus, eu preciso de tudo isso, meu Deus, eu tô acabada. Muitas vezes não é isso, é porque a gente precisa tratar áreas diferentes com abordagens diferentes. Então, eu preciso tratar a musculatura com a toxina botulínica, eu preciso fazer estímulo de colágeno, com um bioestimulador, com uma tecnologia como o Ultraformer MPT. Eu preciso melhorar a qualidade de pele, tratar mancha, fechar poros, com uma rotina de skincare e às vezes tratamento a laser. E eu preciso sustentar ou devolver volume ou criar luz em algum lugar do seu rosto através do preenchimento. Tem pessoas que não vão precisar dos 4 pilares, vão precisar de 3, vão precisar de um, enfim. Mas é preciso entender que eles existem para fazer sentido quando a gente faz uma abordagem um pouco mais global, mostrando que um resultado lindo muitas vezes não vai ser entregue só com uma toxina botulínica, né? Então, eu tenho algumas pacientes que estão começando os procedimentos dermatológicos, assim, estão engatinhando e normalmente entram com a toxina, né? Que ela é porta de entrada. E eu acho interessante que às vezes elas criam uma grande expectativa a respeito do que aquilo pode entregar. Então, veja bem, a toxina, o que ela vai fazer? Ela relaxa a musculatura
para que a gente abra um pouco mais o olhar, para que a gente traga aquelas ruguinhas dinâmicas, mas a toxina não vai tratar a flacidez, a toxina ela não vai preencher na área que a gente precisa. Ela melhora alguma coisa de qualidade de pele, mas ela não vai tratar mancha. Então você entende que eu preciso de pilares para realmente eu entregar um resultado mais bonito, mais harmônico e mais natural. E aí, quando eu explico para a paciente que, olha, o Botox vai te ajudar, a toxina vai te ajudar, mas eu preciso tratar aqui, 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 para você de fato se sentir mais bonita. Porque o envelhecimento, gente, vai muito além das rugas, né? Quando a gente envelhece, a gente vai perdendo sustentação, a gente vai degradando colágeno, elastina, então a qualidade da pele muda, a gente vai tendo reabsorção óssea, então muitas vezes, por exemplo, tem paciente que tem um afundamento temporal super importante, né, afundamento na região frontal. Então, isso vai mudando, os nossos ligamentos também vão mudando, as bolsas de gordura do nosso rosto vão mudando. E aí a gente precisa ir alinhando tudo isso para a gente ir refinando. É como se fosse uma obra de arte mesmo. Você vai juntando daqui, juntando dali, vindo nos detalhes, que são eles que vão fazer de fato a diferença. Então, quando a gente fala de Quiet Luxury e relaciona com a dermatologia, é muito em relação a isso. Eu não quero colocar uma assinatura, essa aqui é a doutora Luciana que fez, né? Assinatura do médico no rosto da paciente. A paciente, a identidade é dela. Nosso procedimento ele tem que ser quietinho. Ela tem que ter a possibilidade de falar ou não se ela fez algum procedimento. Isso foi um professor meu, doutor André Braz, com quem eu já fiz alguns cursos, que fala sempre isso. O paciente tem que ter ele tem que ter essa oportunidade de escolher se ele quer falar ou não. E não ser apontado na rua e as pessoas falarem, ah, aquela fulana fez preenchimento assim, assim, assado. Aí a gente está falando de um resultado que ficou provavelmente na estética. E aí, como que eu vou saber se meu resultado vai ficar over, né? Vai ficar super inflado, se eu vou ser apontada na rua, ou se eu vou ter aquele resultado mais natural, que as pessoas não vão saber exatamente o que foi feito e eu vou estar mais bonita. Gente, hoje a gente tem uma ferramenta que é uma mão na roda pra gente. Eu, como consumidora, uso muito, que é o Instagram. Então, através do Instagram, você tem uma oportunidade de conhecer um pouco mais o médico que você vai ser atendido. É claro que Instagram não é tudo, o número de seguidor não define ninguém, a gente precisa ir um pouco mais além disso, investigar um pouco mais para saber quem está atendendo você, mas de uma maneira geral, você consegue perceber talvez a personalidade, o jeito de trabalhar, o jeito de abordar. Então, por exemplo, agora eu estou aqui conversando com você, você tem um pouco mais de possibilidade de me conhecer um pouco melhor, mesmo sem ter vindo numa consulta comigo e sentar aqui na minha frente. A gente está tendo mais ou menos a mesma conversa. Então, você consegue fazer uma triagem, porque você precisa se comunicar, se ligar com a pessoa que você vai escolher para cuidar de você. Então, tem que dar match. Às vezes, se vier uma paciente que quer um baita bocão ou quer um resultado, porque tem paciente que gosta de sair na rua e as pessoas falarem que ela fez algum procedimento. Se ela vier comigo, ela provavelmente não vai ficar feliz. Então, a gente precisa ter muito bem alinhado, né? Existe público para todo mundo e você precisa pesquisar, né? Visitar várias casinhas, né, que são os Instagrams dos profissionais que você confia, ouvir outras pessoas. Então, encontrou com uma pessoa que você sabe que é bonita e imagina que ela vai no dermatologista e você gosta do resultado, pergunta com quem que você vai, você gosta, peça referências, investigue, veja se é médico, se é dermatologista, se é membro titular da Sociedade Brasileira de Dermatologia, enfim. Existe um bocado de informação, né? Na internet é muito fácil da gente conseguir coletar todos esses dados e informação é poder e você precisa ter ele na sua mão. Resumindo, gente, não é o fim da era do preenchimento facial, muito pelo contrário. A gente consegue imaginar a dermatologia só evoluindo, os produtos cada vez melhores. Então, do dia que eu comecei a trabalhar com preenchedor para hoje, os produtos já evoluíram muito, os resultados também. A gente tem uma tendência também a usar um pouco menos volume de ácido hialurônico e usar um pouco mais as outras ferramentas, como eu comentei com vocês, para a gente ter um resultado ainda mais lindo. Então, as técnicas evoluem, os preenchimentos melhoram. Isso é algo que eu só vejo crescer e não diminuir. Só basta a gente fazer a escolha certa. Quero agradecer mais uma vez por você ter ficado até aqui, até o final do vídeo. Se você gostou desse assunto, dá um like, compartilha com seus amigos para que a informação dermatológica chegue ao maior número possível de pessoas. E eu te espero aqui no próximo episódio. Um beijo e até lá.